paz do Senhor, meus amados, meus queridos. Quero desde já louvar o Senhor pela sua vida, porque sei que foi Ele quem te trouxe até aqui no meu canal. Desde já sejam bem-vindos, que o Senhor fale diretamente ao seu coração. E vamos para a mensagem de hoje, a qual está lá no livro de Hebreus, capítulo 9, verso 6 em diante, cujo tema da mensagem é o poder do sangue. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Apenas uma vez por ano e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido. Para entendermos essa palavra, nós vamos voltar um pouquinho, no tempo, lá na antiga aliança. No Velho Testamento, o tabernáculo de Deus, ele era constituído por lugar santo e lugar santo dos santos, ou o Santíssimo. No lugar santo, ali os sacerdotes ministravam, exerciam o seu ministério, ao Senhor no lugar santo. Mas no lugar santo do santo, somente o sumo sacerdote poderia entrar. No lugar santíssimo, somente um sumo sacerdote poderia entrar. Ora, o que é um sumo sacerdote? Por que somente ele poderia entrar no lugar santíssimo? E qual era a diferença do lugar santo para o lugar santíssimo? Tudo não era santo. Então nós vamos entender que o santo dos santos, o lugar santíssimo, era o lugar onde se manifestava a glória de Deus. Era o lugar onde se manifestava a Shekinah de Deus, a presença de Deus. Era o lugar onde o Senhor se revelava ao homem. E o que era o sumo sacerdote? Era aquele que poderia ter contato com a presença de Deus. Era aquele que era como um intercessor entre ali Deus e o homem. Por que intercessor? Porque o sumo sacerdote adentrava o Santíssimo, o lugar santo dos santos, e oferecia sacrifício de animais, por propiciação dos seus próprios pecados e o pecado do povo, E o Senhor recebia. Ali era uma representação, era uma cerimônia que era feita anualmente, para ali a purificação do povo perante Deus. Então, todo ano, o sumo sacerdote levava o sangue de animais, no lugar santo dos santos e oferecia a Deus, e ali o Senhor recebia em favor do povo. Só que o sumo sacerdote, ele era um homem normal como nós, homem pecador. Por isso, ele oferecia o sangue em propiciação por seus próprios pecados e então oferecia, em propiciação pelos pecados do povo, para assim estarem purificados e santificados diante de Deus. Só que isso foi na antiga aliança, Porque agora uma nova aliança foi estabelecida por meio de Cristo Jesus. Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Lembra que eu falei que o sumo sacerdote, ele entrava no lugar santíssimo, em uma tenda, que era o tabernáculo, feita por mãos humanas. Só que Jesus, ele não entrou nesse lugar santo, num tabernáculo construído por mãos humanas. Não, Jesus entrou na habitação de Deus.
o Senhor se manifestava no lugar santo dos santos, o Santíssimo. Ali a presença dele se manifestava para um sumo sacerdote pecador. Mas Jesus, por ser santo, por ser puro, imaculado e sem pecado, ele adentrou a habitação de Deus no céu. O Senhor descia para se manifestar ao homem, mas Jesus, ele subiu para a habitação de Deus no céu. Em favor de quem? Em favor de mim e por você. Lembra que falei que o sumo sacerdote, ele só podia adentrar o santo do santo por meio do sangue? Pois é, Jesus, ele se entregou como sacrifício e ofereceu o seu sangue como propiciação dos meus e dos seus pecados. O sumo sacerdote, ele oferecia o sangue para remir os seus próprios pecados, para purificar ali diante de Deus, ele mesmo, porque ele era pecador, mas Jesus não. Jesus, ele fez isso, ele ofereceu o seu sangue, o seu sacrifício, somente pelo pecado da humanidade, somente para remir a humanidade. O sumo sacerdote tinha que matar, sacrificar animais. Jesus se sacrificou por mim e por você. E o sangue dele é o que nos liga ao Senhor, a Deus Pai. É o sangue de Jesus que nos reconcilia com Deus Pai. Lembra que falei que por meio do sangue do sacrifício, o sumo sacerdote, ele oferecia por propiciação para que nós fôssemos santificados diante de Deus, para que nós fôssemos purificados diante de Deus? Pois é, o sangue de Jesus, ele nos purifica, ele nos santifica, ele remi os nossos pecados, nos tornando santos diante de Deus. Diante do Senhor, o Senhor não nos olha mais como imundos, sujos do pecado, mas ele olha para o sangue do sacrifício de Jesus que está sobre nós e nos vê como santificados e nos vê como justificados, porque por meio do sangue de Jesus, sabe, meu amor? Peraí. Porque por meio do sangue de Jesus nós somos justificados e não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então o Senhor, ele se fez não somente como um sumo sacerdote que entraria no lugar santo dos santos e oferecer um sangue de sacrifício, mas ele se fez sacerdote e se fez o sacrifício e ofereceu o seu próprio sangue por causa dos meus pecados e dos seus. O sangue de Jesus nos lava, nos purifica, nos justifica, paga a nossa dívida de pecado diante de Deus e ele nos reconcilia com o Senhor. Lembra que falei que o sumo sacerdote, ele tinha ali o contato com a Shekinah de Deus, porque a presença do Senhor se manifestava somente ali no Santo do Santo, no lugar santíssimo. Agora eu e você, por causa do sangue de Jesus, nós podemos receber da presença de Deus. Não somente mais o sumo sacerdote, mas agora eu e você, por meio do sangue de Jesus, nós temos esse livre acesso à presença de Deus. Quando Jesus estava lá na cruz, a qual ele rendeu o seu espírito, entregou o seu espírito ao Pai, o véu do templo, havia um templo lá em Jerusalém, a qual exercia esse mesmo modelo
né, do Antigo Testamento. Essa separação do lugar santo para o Santo dos Santos. E era separado exatamente com o véu. E Jesus lá na cruz do Calvário, quando ele entregou o seu Espírito, o véu lá no templo se rasgou de alto a baixo. Lembra que o véu é o que separa, era o que separava o lugar santo do Santo dos Santos. Era o que separava o homem natural, o homem normal, ter acesso à presença de Deus. Só que por meio do sacrifício de Jesus, não tem mais impedimento. O véu foi rasgado. Não foi ninguém que rasgou, não. Foi o próprio Deus, lá dos céus. Oh, Jesus. Lá dos céus, desfez essa separação. Ele, por a justiça que ele concedeu à humanidade, porque o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, ele foi aceito por Deus. E por ele ter sido aceito por Deus, o próprio Deus rasgou o véu, tirou a separação, a qual o homem, por causa do pecado, não poderia, de forma alguma, ter contato com a presença de Deus. E por meio do sangue de Jesus, o Senhor tirou todo o impedimento. O Senhor rasgou o véu. E agora eu e você, nós podemos ter contato com Deus, o Deus Pai. Agora eu e você podemos senti-lo, podemos ouvi-lo, podemos nos achegar diante dele, que ele vai nos ouvir e ele vai se manifestar a nós, porque não há mais separação. A palavra do Senhor vai dizer que nem a morte, nem a vida vai nos separar do amor de Deus. Nada mais nos separa do amor de Deus. O Senhor, ele continua nos amando, independente do que nós sejamos. Ele continua nos amando. E é por isso que todo aquele que crê no sacrifício de Jesus, ele vai receber uma promessa. A promessa da salvação. Ele vai receber uma herança, que é a herança da vida eterna. A palavra do Senhor vai nos dizer que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo, que significa herdar com Cristo. Co-herdeiro significa herdar com outros, ou seja, nós herdamos a vida eterna junto com Cristo. E essa é a maior promessa que nós temos, a qual todo aquele que por meio do sangue de Jesus fez uma aliança com ele. Porque era na antiga aliança que era estabelecido que era oferecido o sangue de animais para a santificação do povo. Só que Jesus veio para formar uma nova aliança. E é por meio do sangue dele que essa aliança foi estabelecida. Então, todo aquele que faz uma aliança com Jesus, por meio do sangue dele, está fazendo uma aliança com Deus. Está se reconciliando com Deus. E passa a ser herdeiro de suas promessas. E passa a ser herdeiro da salvação. O Senhor pode ter te prometido várias coisas. Ter prometido a salvação da tua casa, a salvação do teu filho, do teu marido. Pode ter te prometido uma porta se abrir. Mas a maior promessa que Deus nos fez é a da salvação. Nós ficamos ansiosos para que as coisas aconteçam logo. Nós ficamos ansiosos para que as promessas de Deus, as promessas que o Senhor nos fez, aconteça logo. A gente fica na expectativa, mas Deus falou que ia acontecer, ainda não está acontecendo. E a gente fica nessa ansiedade. Mas eu quero te dizer, meu amor, fala um silencinho, por favor. Mas eu quero te dizer que a maior promessa que o Senhor nos fez foi a da salvação. E nós precisamos também ansiar para o acontecimento e para a concretização. Tá bom, meu amor, eu tô vendo, peraí.
para a concretização dessa promessa. Você espera a porta se abrir, mas também espere o dia da vinda do teu Salvador. Você espera o dia da salvação, né? O dia da entrega da alma do seu filho, da sua esposa, do seu marido, mas também espere o dia da salvação. O dia que o Senhor vai vir buscar os seus. O dia que o Senhor vai vir com salvação para todos aqueles que fizeram uma aliança com Ele. Sabe? Hoje, Jesus está diante do Pai, intercedendo por nós. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Por que só Ele? Porque somente o sangue dele é puro. Porque somente o sacrifício dele foi aceito por Deus. E é por isso que só Ele é o nosso mediador. Hoje, Ele está ao lado de Deus, intercedendo por nós como advogado. Mas Ele um dia virá como juiz. E Ele só vai vir buscar os seus. Hoje, Ele está batendo a porta do seu coração. Como Ele fala: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Eu terei comunhão com ele. Mas um dia ele virá, e só virá para levar os seus. Aqueles que um dia fizeram a aliança com ele, porque a palavra do Senhor vai dizer que sem santidade ninguém verá a Deus. Então é necessário o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus está sobre a nossa vida, para que nós, perante Deus, estejamos santos, estejamos santificados, para que então nós possamos ver a sua face, para que então nós possamos vê-lo e herdar a promessa, e herdar aquilo que ele nos prometeu. Quando o povo saiu do Egito, eles saíram de lá com uma promessa: entrar em Canaã. E então eles percorreram o deserto até chegarem nessa promessa, né? Até que um dia essa promessa foi uma realidade para eles. E eu quero te dizer que uma nova Jerusalém está nos esperando. Uma Canaã de Deus está nos esperando. Porque é essa a promessa, é essa terra prometida que o Senhor tem para nós. Não é essa terra, não. É a que Ele preparou para nós. Ele disse: eu vou ao Pai, mas eu vou voltar, porque eu vou preparar lugar para vocês, mas eu vou voltar. E eu vou levar vocês para onde eu vou. Então, o sangue de Jesus é o que nos reconcilia com Deus. E é somente aquele que tem a aliança com o sangue do Cordeiro. Já, meu amor, peraí. E é o sangue do Cordeiro de Deus que remi os nossos pecados. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é Ele que nos levará para o nosso Pai, para o nosso Deus. E eu quero terminar essa mensagem com algo que eu escrevi, que diz assim, ó: a principal herança do cristão é a salvação, é a vida eterna. Nós ficamos ansiosos por muitas coisas, mas nós precisamos aguardar a vinda do Senhor. Nós precisamos nos preparar para a vinda do Senhor. E em Hebreus, continuando no capítulo 9, vai dizer assim, ó: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que o aguardam. Então aguarde a salvação do Senhor, faça a sua aliança com Jesus, e o sangue dele vai te justificar diante de Deus. Você fará parte da família do Senhor, e você fará parte dos escolhidos de Deus, e permaneça na sua presença até aquele dia, até o fim, pois a palavra do Senhor nos diz
que aquele que permanecer até o fim será salvo. Aquele que permanecer até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Então é essa a palavra de hoje. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue do Cordeiro de Deus. Creia nessa palavra, porque tudo é por meio da fé. É por meio da fé que você crê que é salvo. É por meio da fé que você crê que os seus pecados foram apagados, que os seus pecados foram perdoados. É por meio da fé. Então creia e confesse a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. E aguarde a sua vinda, porque Ele prometeu e Ele vai cumprir.